meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Jackson Landes. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração nesse momento, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 27, e no versículo de número 4, que diz assim: dizendo, pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as pedras de prata, retirou-se e foi se enforcar. Meus irmãos, escute. O texto que eu acabei de ler aqui para vocês, ele trata sobre um homem que ficou muito conhecido na história da Bíblia. Um homem que por nome chamado Judas. Judas, ele ficou conhecido como o traidor de Jesus. Assim, Judas teve a sua história cravada e gravada na Bíblia, e até os dias de hoje é feita menção deste homem. Vamos lá. Judas, ele começou a andar com Jesus porque ele viu falar de Jesus e ele também percebe que Jesus poderia realizar o seu sonho, o seu desejo. Não há relatos na Bíblia e nem fora da Bíblia de Jesus chamando ou convidando Judas para andar com ele. Judas, ele auto se convida a andar com Jesus porque ele vê em Jesus o perfil do Messias. E ao ver o perfil do Messias, ele percebe que ia rolar um Malhut, ou seja, um reino estabelecido de Deus sobre a face da terra. E dos 12, Judas, ele era o único que era judeu, provavelmente escriba, porque estava como tesoureiro. Então Judas, ele não anda com Jesus porque o ama. Judas, ele anda com Jesus porque ele vê que Jesus pode realizar o seu desejo. Só que Jesus já vinha dizendo para ele: eu não sou daqui, o meu reino não é esse e eu vou morrer. Judas, então, ele se desespera porque ele percebeu que se Jesus fosse o rei que todos estavam falando e que ele estava imaginando que Jesus iria se assentar num trono da terra, ele iria ter função privilegiada, porque ele iria tomar conta dos negócios. Então foi por isso que Judas começou a andar com Jesus, porque ele percebeu que Jesus poderia o ajudá-lo. Só que quando Jesus começou a falar que ia morrer, que o reino dele não era daqui, Judas então agora tenta fazer algo para que ele não saísse sem ganhar nada dessa situação. Judas começa a ver que muitos estão procurando Jesus. Muitos estão querendo prender Jesus, porque Jesus estava causando um alvoroço por onde eles passavam. E todos aqueles homens que se diziam doutores da lei, todos os escribas, todas as vezes que eles iam até Jesus para encontrar em Jesus um defeito, uma falha, eles simplesmente batiam com a cara na parede porque Jesus era perfeito. Então eles tentam de todas as formas prender Jesus por uma mentira ou por uma falsa testemunha ou por algo que pudesse o condená-lo. Só que todas as vezes que eles iam, eles não conseguiriam arrumar ou achar um defeito em Cristo para ter do que acusar. Isso é bem verdade que no capítulo 8 de João, quando os escribas e os fariseus levam aquela mulher que foi pega em adultério até Jesus, para que Jesus sobre a vida dela desse uma palavra, a intenção deles não era condenar aquela mulher, porque pela lei aquela mulher já estava condenada. A intenção deles era ter do que acusar Jesus, porque se você ler a Bíblia, você vai conseguir entender que a lei que Moisés escreveu é que quem fosse pego no ato de adultério deveria ser apedrejados. E na hora que eles levam a causa até Jesus, você vai perceber que aqui tem um grande erro, porque eles apresentam apenas a mulher. Cadê o homem que se deitou com ela, que caiu com ela? Eles não levam. Então isso aqui a gente já percebe que foi uma armação que eles fizeram para poder ter algo do que acusar Jesus. Porque eles perceberam, se Jesus continuar fazendo esses milagres, daqui a pouco os líderes de Roma vão vir, vão pegar a cadeira e vão colocar Jesus para Jesus sentar. Eles perceberam que se Jesus continuasse com os seus ensinamentos, os líderes de Roma iam vir, iam tomar o cedro, iam dar na mão de Jesus para Jesus reger. Então eles começam a intensificar
uma perseguição contra Jesus, ao ponto de Jesus já não poder mais andar publicamente ensinando na cidade de Betânia. Agora Jesus foge, ele vai para uma cidade que ficava no deserto, chamada cidade de Efraim. Era ali uma cidade pequena e não tinha muitas pessoas de possibilidades financeiras. Agora Jesus fica ali por algum tempo na cidade de Efraim, porque em Betânia estavam querendo caçar o mandato de Jesus, estavam querendo prender Jesus. Então Judas agora ele percebe que Jesus está sendo procurado pelos líderes religiosos, por muitos soldados, porque eles queriam prender Jesus. Então Judas agora vê uma outra oportunidade de se dar bem. Ele lembra e ele talvez tenha pensado, ora, já que ele não realizou o sonho que eu pensaria que ele poderia realizar, já que ele não se assentou no trono que eu pensei que ele iria se assentar, então agora eu tenho que fazer algo para eu poder me dar bem. Judas então ele acaba vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Ele percebe que aqueles homens estão tentando achar em Jesus uma falha e não conseguem. E Judas, por andar com Jesus, Judas, por saber por onde Jesus caminhava, ele acaba trocando Jesus e levando aqueles homens até o local aonde Jesus estava. Agora presta atenção aqui nessa reflexão. Judas, ele pega aquelas 30 moedas e ele vai até o local onde Jesus se encontrava, no jardim do Getsemane. Jesus ali estava com alguns dos seus discípulos, orando, porque ele tinha acabado de prever a sua morte. Ao ser onisciente, ele olhou para o futuro e ele viu o que ele iria passar. Então a Bíblia diz que naquele momento a adrenalina dele foi tão forte que o seu coração começou a bombear, mas tão forte que a adrenalina do seu corpo alcançou um nível extremo. E foi nesse momento que as correntes sanguíneas de Jesus não suportam mais a bombeação do seu coração e começam a sair sangue ao invés de sair suor. Porque Jesus ele prevê a sua própria morte. Judas então chega naquele jardim, já convencido do que iria fazer. E ele dá ali para aqueles homens uma notícia dizendo, aquele a qual eu der um beijo, esse é Jesus, e aí vocês fazem o que vocês têm que fazer. Judas então chega no jardim do Getsemane, e quando ele chega ali, Jesus se encontrava ali com os seus discípulos. E ao ver Jesus, Judas o entregando, vai até Jesus e dá em Jesus um beijo, identificando para aqueles soldados quem de fato era Jesus. E após Judas dar um beijo em Jesus, antes mesmo de Judas o beijar, Jesus chama Judas de amigo. Jesus já sabendo de tudo o que iria acontecer e o motivo que Judas tinha ido ali fazer. Mesmo assim, Jesus chama Judas de amigo. Isso aqui é muito interessante e me chama muita atenção, porque talvez alguém possa até pensar que isso foi ironia de Jesus ter chamado Judas de amigo, mesmo sabendo que Judas o iria trair. Mas isso aqui nos prova, irmãos, que a falta de caráter de Judas não foi capaz de trocar a essência de Jesus. Jesus poderia ter colocado a mão na cara de Judas e poderia ter chamado ele de traidor, poderia ter chamado ele de tantos outros nomes, porque Jesus sabia o que Judas estava indo fazer ali, mas mesmo assim chamou ele de amigo. E aqui eu quero deixar uma reflexão para as suas vidas, para você que vai assistir esse vídeo. Você sabe por que muitas das vezes as pessoas se frustram ao serem trocadas, ao serem traídas, ao serem muitas das vezes apunhaladas pelas costas? Sabe por que muitas pessoas muitas das vezes chegam a se suicidar, chegam a tirar a sua própria vida, chegam a ficar em estado de choque, chegam a perder o chão, chegam a entrar em estado de depressão, síndrome do pânico, porque simplesmente a traição, ela nunca vem da onde a gente estamos esperando. A traição, ela nunca acontece do nosso inimigo, porque se acontecesse por causa do nosso inimigo, é algo que a gente está esperando, é algo que a gente já sabe que a qualquer momento vai acontecer, porque o nosso inimigo, ele quer nos entristecer, quer nos tirar o foco, mas o que tira o chão de muitas pessoas, o que fazem muitas pessoas ficarem sem reação e sem saber o que fazer,
É porque a traição, ela vem sempre da onde a gente nunca espera. A traição, ela nunca vem de alguém que está longe. A traição sempre acontece com aqueles que muitas das vezes nós contamos os nossos segredos. Muitas das vezes a traição acontece com aquele a quem nós depositamos a nossa confiança, aquele que nós contamos da nossa vida. E é essa pessoa que nos trai. É por isso que muitos não suportam a perca de uma amizade, ou de um relacionamento, ou de alguém que ela tanto fez, tanto acreditou e tanto confiou, e de repente essa pessoa acaba atraindo, acaba trocando, acaba até mesmo vendendo, e assim muitos se frustram, muitos ficam tristes ao ponto de não acreditar mais que alguém possa ter essa intimidade novamente, ao ponto de alguém perceber que aquilo que muitas das vezes a gente colocamos na mão de outra pessoa, você pode estar dando a chave da sua derrota para alguém. Então, saiba escolher as tuas amizades, saiba verdadeiramente escolher os teus amigos, porque talvez alguém que você tanto está confiando, você está tanto contando da sua vida, você pode estar dando para essa pessoa a chave da sua derrota. Mas o que eu quero que você entenda é que Judas, ele teve essa atitude toda, ele traiu, ele trocou Jesus, e até hoje é falado o nome de Judas. Mas o interessante é que Judas também, após ter feito tudo isso, quando ele percebe, se dá conta do que ele havia feito, ele se arrepende. Isso aqui é muito interessante, porque Judas ele se arrepende e ele vai entregar aquelas moedas que haviam sido trocadas por um sangue inocente, porque ele se dá conta daquilo que ele tinha acabado de fazer. Judas até teve uma atitude boa, ele até teve algo que foi bom no seu coração, que foi se arrepender, mas ele não suportou a consequência do seu erro. E a Bíblia diz que Judas saiu e foi se enforcar. Judas ele se arrependeu, ele chorou, mas não soube suportar a consequência do erro. Ele não soube esperar, porque se ele tivesse esperado 3 dias, ainda que muitos não acreditam, eu acredito que Jesus ressuscitaria após os 3 dias e iria perdoar a Judas, porque foi para isso que ele havia morrido, para perdoar traidores, para perdoar pecadores, para perdoar quem troca, quem o vende, porque a Bíblia diz que ele não veio para quem é são, ele veio para quem é doente, ele não veio chamar quem é justo, mas pecadores ao arrependimento. Se Judas tivesse esperado, eu acredito que Jesus o iria perdoar, porque foi para isso que ele morreu, para perdoar aquele que é traidor. E talvez você olhe para a história de Judas, e talvez possa até mesmo dizer que Judas não merecia perdão, porque traiu Jesus. Mas quantas são as vezes que nós também, outras horas, estávamos nos traindo Jesus? Nenhum de nós éramos dignos de ser perdoado. Muitas das vezes nós queremos muito olhar para o defeito da outra pessoa. Muitas das vezes hoje, que pela misericórdia de Deus estamos de pé, estamos em Deus fortalecidos, queremos julgar aquelas pessoas que caíram, que pecaram, que erraram, ou até mesmo que trocaram Jesus. Mas o que eu quero que você entenda é que nós não somos dignos de julgar o erro de ninguém. Se você não puder ter uma palavra de conforto, de consolo, o melhor que você tem a fazer é orar por essa vida. Porque assim como Judas, eu e você também muitas das vezes já traímos Jesus. Talvez você esteja pensando, mas Judas trocou por dinheiro. Quantas vezes foram que você trocou Jesus por menos? Ou você acha que traição só foi o que Judas fez, trocar por dinheiro? Tem gente que troca Jesus por tanta coisa. Tem gente que troca Jesus por menos. Quando você deixa de fazer alguma coisa que Jesus manda, você está o traindo. Quando você deixa de fazer a vontade de Cristo para fazer a sua própria vontade, você também está traindo a Deus. Então, para que você não fique com esse fardo de querer se colocar no lugar de Jesus para julgar as pessoas, saiba que você também não tinha o direito de ser perdoado. Mas mesmo assim a graça alcançou a você e alcançou a mim. Porque se Judas tivesse esperado, ele seria perdoado.
Nós vamos ver o relato na Bíblia de Pedro. Pedro que andou com Jesus há tanto tempo. Jesus perguntou se ele o amava, ele disse que sim, e que daria a vida por Cristo. E Jesus disse para Pedro: Pedro, antes mesmo do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E conforme a palavra de Jesus, assim aconteceu. E Pedro também o traiu. Pedro também o trocou e não cumpriu com a sua palavra. E quando Jesus ressuscitou, que foi ter com Pedro, Jesus não jogou na cara de Pedro aquilo que ele havia feito, que ele havia o negado, o traído, não. Jesus chamou Pedro para andar com ele. E Pedro foi um dos marcos da história da Bíblia. Judas também teria essa oportunidade, porque ele se arrependeu, mas não soube esperar, não aguentou a consequência do erro, não soube suportar a acusação do inimigo na sua mente e se suicidou e hoje está no inferno. Porque choro não significa sinônimo de arrependimento. Arrependimento é você confessar aquilo que você fez e não praticar mais para que você alcance misericórdia. Então Judas ficou marcado assim, mas essa reflexão eu quero deixar para que você entenda. Judas ele andou com o melhor mestre. Judas ele andou com uma pessoa que qualquer um nos dias de hoje desejaria andar. Judas ele teve a melhor oportunidade que um homem teve. Hoje nós temos também esse privilégio de andar com Cristo na nossa mente, no nosso coração. Mas Judas ele andou ao lado de Jesus e mesmo assim teve o seu caráter corrompido. Você sabe por quê? Porque não importa o lugar que você está, não importa quem é que te dá os melhores ensinos, não importa a pessoa boa que está do seu lado, se o seu caráter não for transformado, se você não mudar as suas atitudes, não importa quão bom seja o mestre que esteja te ensinando, e tampouco os lugares que você frequenta. Se o seu caráter não for transformado, você vai continuar sempre sendo a mesma pessoa. Então, antes de apontar o dedo para querer mostrar o defeito de alguém, olha para si mesmo e vê quantas vezes foram que você também traiu, que você também trocou, que você também deixou de fazer algo que Jesus pediu e você também traiu Jesus. Então nós não somos dignos de julgar o erro de ninguém. Nós não somos dignos de querer apontar quem caiu, quem pecou, quem deixou de fazer e assim vice-versa. Mas que se você puder ajudar, ajude, mas não critique. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa, não é nem que está, aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Então que você nunca queira julgar a ninguém, que você nunca queira apontar o defeito de ninguém e queira você esconder tudo aquilo que você faz. Sabe qual é o problema? É porque aquilo que Judas fez, ele fez publicamente e todos ficaram sabendo do que Judas havia feito. E quantas das vezes você também traz Jesus, mas fica se escondendo. Judas se arrependeu do que fez, só que não aguentou a aflição. Ele não pôde suportar a acusação do inimigo e tirou sua vida. Mas o que ele fez em público e todo mundo ficou sabendo. Quantas das vezes são que as pessoas traem Jesus às escondidas? Quantas são as vezes que as pessoas trocam Jesus por menos daquilo que Judas fez e ficam se escondendo e vão guardando os seus pecados em uma caixa. Só que vai chegar um tempo que essa caixa não vai mais suportar tanta coisa que você faz escondido, que o seu pecado vai acabar sendo revelado. Então que antes que isso aconteça, que você se arrependa de tudo que você vem fazendo. Se converta verdadeiramente a Jesus, reconheça as suas fraquezas, para que assim Ele te perdoe, para que assim o inimigo não comece a te acusar e você não venha tomar a atitude que Judas tomou, de tirar a sua própria vida, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Então que você fique com essa palavra no seu coração. E lembra que antes mesmo de você apontar o dedo para mostrar o pecado de alguém, se lembre que você também é um pecador, que você também já traiu Jesus, já o trocou, e possa se lembrar que se você merece perdão, o seu irmão também merece. Então fique com essa palavra guardada no seu coração e lembre que Jesus não veio para os justos, mas para os pecadores, e que todos nós somos merecedores de uma segunda oportunidade, de quantas vezes for necessário. Se o próprio Jesus disse que nós teríamos que perdoar 70 vezes 7, quanto será que são as vezes que Ele nos perdoa se nós se arrependemos de todo o coração? Então fique com essa palavra no seu coração e lembre de quando você vê alguém caído e prostrado, não jogue na cabeça dessa pessoa, porque tem gente que ao invés de estender a mão, ela faz amarrar um pedregulho no pé da pessoa e jogar no fundo do mar, para que ela se afunde mais rápido. Mas lembra que Jesus, Ele veio para perdoar os traidores e os pecadores. E saiba você também que a traição, ela nunca vai vir de alguém que você está esperando. Ela sempre vai vir da onde você menos espera. Então que você possa guardar essa palavra de reflexão e possa ficar atento com quem você compartilha da sua vida, com quem você conta os teus segredos. Isso aqui eu não estou profetizando maldição na tua vida. Eu estou te dando um alerta para que você fique ciente do que o que você menos espera possa vir de quem você tanto confia. Então, que você esteja atento e orando a todo tempo para que Jesus possa te preservar, para que você não venha cair num erro também. Então não julgue o teu irmão, ajude. Não faça como fizeram muitos, que por muito tempo malharam Judas, colocaram fogo, representando aquele homem que traiu Jesus, e esquecendo que todos também são pecadores. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem aqui hoje estaríamos, mas graças ao Pai, que nos purificou e nos perdoou, e a cada dia tem nos perdoado. Então não julgue a ninguém, mas aprenda a olhar para os seus próprios defeitos e saber que se você merece perdão, o teu irmão também merece. Então fique com essa palavra guardada no seu coração. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal Jackson Landes. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para que outras almas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.